uma questão de identificação, eu gostava de perguntar aqui quantos irmãos que estão aqui presentes já alguma vez compraram um computador? E tanta gente. Somos uma igreja devidamente computadorizada. Se o irmão já comprou computador, sabe que a oferta é vasta, não é? Há muitas marcas, há muitos estilos. Nós entramos numa loja e somos confrontados com corredores e corredores e vários tipos de materiais à exposição. Se o irmão for como eu, que não entende muito do assunto, provavelmente isto não vai ajudá-lo, porque vai ficar confuso, não é? E se calhar vamos avaliar por outras características que não são as melhores. Mas enfim, eles variam de tamanho, de cor, o que não é importante, de marca, estilo, o que também não é importante. O que é importante é a sua capacidade. É, digamos, a forma como eles trabalham, a rapidez com que eles são capazes de fazer os seus trabalhos, a quantidade de programas que eles conseguem levar e, enfim, o tamanho da memória. As memórias dos computadores vão crescendo. Eu ainda me lembro de ter comprado uma pendrive que levava 128 megabytes. E na altura era uma coisa espetacular, era fantástico. Hoje em dia isso é uma brincadeira, não é? Hoje em dia oferecem como brinde pens com 4 gigas. E os irmãos hoje compram computadores que têm, e aqueles computadores sabem do que é que eu estou a falar, 1 terabyte de memória. É muita memória, dá para guardar muita coisa. Mas se o irmão alguma vez já foi comprar um computador, sabe que também existe muita diferença em termos de preços. Há aqueles computadores mais baratinhos que não fazem grandes coisas, até aqueles computadores muito caros que são extremamente sofisticados. E quando eu começo a palavra aqui aos irmãos com esta conversa, provavelmente há uma reação dupla. Se o irmão já alguma vez comprou um computador, deve-se lembrar provavelmente que teve um problema ao olhar para todas aquelas possibilidades. Faltou dinheiro. Aquele computador que você olhou e viu, não, este é que era bom, mas este não dá. Este é que era bom, este tem uma capacidade, este trabalha, este tem um processador, era este que eu queria, mas para este não dá, Esta foi a sua dificuldade. Enfim, os recursos não chegavam para alguma coisa tão sofisticada. Se o irmão faz parte daqueles que nunca comprou um computador, talvez a sua reação seja aí, o que é que isto tem a ver comigo, não é? Eu não uso estas coisas, não sei mexer nestas coisas, eu já não sou deste tempo, são complicadas demais para mim. Seja qual for a sua resposta, eu queria lhe dizer que você tem uma coisa muito mais sofisticada do que um computador. Você tem algo que lhe foi dado, que tem uma capacidade de raciocínio que ultrapassa a de qualquer computador, que tem uma inteligência que os computadores nem sonham, que tem uma memória que faria qualquer computador curar de vergonha, se é que eles tivessem vergonha. Você tem algo que, tirando o problema de algum vírus que de vez em quando pode afetar, assim como os computadores, mas você lida com os vírus de outra maneira porque tem o seu próprio antivírus sendo produzido constantemente no seu organismo, você recebeu algo que é muito mais extraordinário do que qualquer computador. Estou a falar sua cabecinha. Esta massa cinzenta esbranquiçada que você tem dentro da calote craniana não é propriamente muito bonita, mas é uma maravilha que a ciência ainda não consegue entender. Há muitas coisas do nosso cérebro que ainda não foram desvendadas pela pesquisa. O irmão, a irmã tem 10 bilhões de células nervosas dentro do seu cérebro, trocando produtos químicos a uma velocidade de 5 trilhões de trocas por segundo. Mais de 1 bilhão de conexões a cada milímetro cúbico. E o irmão está a dizer, não consigo perceber nada do que o pastor está a dizer. Eu também não, irmão, não dá para a gente captar. É algo que vai além da nossa imaginação. É apenas para que o irmão perceba que é grandioso, é extraordinário. Nós não conseguimos captar a importância disto que o Senhor nos deu. Mas a verdade é que Ele nos deu gratuitamente. É claro que nós podemos usar a nossa massa cinzenta para muita coisa, ou para quase nada. Infelizmente, algumas pessoas praticamente não usam a sua
a sua habilidade mental. Não estou a falar de capacidade. Existe um mito, provavelmente o irmão já leu ou já ouviu, de que o ser humano médio utiliza apenas 10% da sua capacidade mental. Já ouviram isto? Creio que já ouviram ou já leram isto em algum lugar. Isto é dito com muita frequência. Isto é um mito. Não é verdade. Todos nós usamos 100% da nossa capacidade mental, porque senão não estávamos vivos e a funcionar. Estamos a falar de habilidade, ou seja, não o nosso cérebro a funcionar, mas o uso que nós damos a ele. E aí sim, grande parte da humanidade usa muito pouco daquilo que poderia usar. Utiliza a habilidade muito abaixo daquilo que poderia usar. Mas independentemente disto, o seu cérebro é uma coisa extraordinária, fantástica. E o irmão pode estar a perguntar, e pastor, e o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Tem muito a ver, irmãos. Se o irmão quer saber, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, e veja comigo o que é que o apóstolo Paulo fala. Texto este que nós já lemos hoje, no início do nosso culto. Efésios, capítulo 4. E diz assim, Efésios 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo está a dizer que nós somos o corpo, somos partes do corpo e que Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o cérebro. É Ele que está lá em cima, o comando da igreja. E esta é uma afirmação importantíssima. No capítulo 5 ele vai reiterar isto e vai dizer: Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio o salvador do corpo. E esta afirmação é da máxima importância para combater uma heresia que infelizmente é muito comum na igreja. Muito comum no meio evangélico. De que heresia estou a falar? A heresia, irmãos, de que eu falo é a estranha conclusão que infelizmente milhares e milhares de crentes tiram de que o Senhor nos salvou para que nós vivamos a vida da maneira que nós escolhermos viver. Vou repetir, irmãos, qual é a heresia que este texto combate. A heresia que diz que o Senhor nos salvou para que nós então vivamos a vida que nós mesmos escolhemos viver. É uma heresia estranha, irmãos, mas é muito, muito comum. Segundo essa ideia, nós sabemos que estamos perdidos, sabemos que éramos pecadores, sabemos que não tínhamos hipótese de nos salvar a nós mesmos, sabemos que a salvação foi um ato maravilhoso da graça de Deus, sabemos que a salvação foi algo que o Senhor nos deu e que nós não merecíamos, sabemos que essa salvação custou a morte de Jesus na cruz. Apropriamo-nos desta salvação por meio da fé, recebendo a justiça que não era nossa, mas de Jesus. E então concluímos, ou concluem aqueles que seguem esta heresia, que depois de tudo isto, uma vez salvos, nós podemos agora viver a vida como quisermos. Desde que cumpramos algumas responsabilidades na igreja, assim a gente vem no domingo, dá umas ofertas, participa em algum trabalho de vez em quando, pronto. Mas o resto, isto assim, o dia a dia, a vida familiar, o trabalho, casamento, filhos, carreira, tudo o resto é problema nosso, é a nossa vida, somos nós que mandamos. O Senhor nos salvou, mas é para nós depois estarmos no céu. O resto da vida aqui, nós vivemos como nós quisermos. Estamos salvos da perdição, estamos a caminho do céu, graças a Deus, mas nesta vida mandamos nós. Nós é que decidimos. É assim que julgam muitos, irmãos. Julgam errado. Porque esse não é o ensino da Bíblia. Acham que estão a caminho do céu, em direção à glória, mas que vão entrar lá mesmo vivendo a vida da maneira que lhes apetece.
Eu vou repetir aos irmãos, isto é heresia. É uma mentira do diabo. O inimigo pode até se contentar em nos perder para o reino da luz, desde que ele consiga nos manter inoperantes. E é isso que acontece quando nós, sendo salvos, ou achando que somos salvos, continuamos a viver a vida pelas nossas próprias cabeças. E ainda às vezes nos orgulhamos. Não, mas ninguém manda em mim. Manda em mim sou eu. Eu faço as coisas pela minha cabeça. A verdade da Bíblia, irmãos, não é essa. O texto é claro. Nós fomos salvos e, como salvos, somos membros do corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Membros não têm vontade própria. Membros não decidem o que fazer. Membros não agem sozinhos. Quando isso acontece, irmãos, é doença. De vez em quando, eu tenho que lidar no consultório com alguém que chega e diz assim: doutor, eu preciso parar de mexer este braço, porque o braço não para de mexer. Eu não quero que ele mexa. Ele está a mexer e eu não quero que ele mexa. Ele não está a obedecer a minha cabeça. Isso é doença, irmãos. Doença. Tem que ser tratado. Quando o membro funciona fora da orientação da cabeça, estamos doentes. Então, como é que o Senhor é a cabeça da igreja e nós fazemos o que nos apetece e não seguimos a orientação da cabeça e achamos que somos membros? Quero pensar nos irmãos brevemente em 3 implicações de que significa Jesus ser cabeça da igreja e cabeça das nossas vidas. Em primeiro, irmãos, eu quero vos dizer que Jesus ser cabeça significa que Ele é o centro interpretativo das nossas vidas. Através dos sentidos, da audição, da visão, do cheiro, enfim, do sabor, nós recebemos milhares de sensações e estímulos. Essas sensações não são interpretadas pelas partes do corpo que o recebem. São interpretadas pela cabeça. Exemplo. O irmão está a olhar de olhos abertos neste momento, penso eu, não é? Acho que ainda ninguém adormeceu. Se o irmão está a olhar aqui para a frente, eu quero lhe dizer que no seu olho, cada um deles, o irmão tem 127 milhões de células. Uau! Fantástico, não é? Dentro do seu olhinho, tão pequenino, 127 milhões de células. Em condições normais, um olho humano é capaz de detectar, num ambiente de total escuridão, ele é capaz de detectar uma vela a 25 km de distância. Ou seja, a mais pequenina partícula de luz nós somos capazes de identificar. O que acontece quando vem este tipo de estímulo é que estas 127 milhões de células recebem estes feixes luminosos, disparam esta informação através de um cabo de fibras ópticas, que tem 1 milhão de fibras. É o seu nervo óptico, que vai do seu olho ao seu cérebro. Da sua retina partem 1 bilhão de mensagens por segundo para o seu cérebro. Mas quem as interpreta é o cérebro. Irmãos, o seu olho, não vê nada. Não vê, pastor. Com certeza que vê. Não vê. Se a sua parte do seu cérebro, que é responsável pela interpretação visual, for apagada, você pode ter os olhos perfeitamente sãos e não vai ver nada, vai ficar cego. Quem vê é o seu cérebro. É a cabeça que vê. O olho recebe estímulos visuais e manda para o cérebro. E o cérebro pega nestas coisas e forma imagens, figuras. E interpreta. Isto é uma cadeira. Isto é uma mesa. Isto é uma porta. Isto é um cozido à portuguesa. Não, pastor, não falo de comida agora que não é uma boa ideia. Mas é assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Agora, irmãos, pense um bocadinho na realidade da igreja e pense um bocadinho na sua vida quando nós estamos a dizer isto, porque isto é tão sério. Nós, como pessoas, como igreja em conjunto e pessoas individualmente, recebemos muitos estímulos. Somos bombardeados com informações e estímulos do mundo à nossa volta. E o que é que a Bíblia diz a respeito desses estímulos? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse o seguinte: não vos conformeis com os estímulos, com as pressões,
com as informações, com os princípios, com os conceitos do mundo. Não vos conformeis. Não aceiteis essa interpretação. Não aceitem a interpretação que o mundo vos dá, mas desenvolvam um outro padrão de entendimento. Renovem a vossa compreensão. Não se deixem guiar pelo que o mundo diz. Quem interpreta é a cabeça. Quem interpreta é a cabeça. Os nossos estímulos são levados ao cérebro para a interpretação. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse: destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tome nota disto, irmãos. O apóstolo Paulo diz: nós devemos levar cada pensamento ao Senhor, porque Ele é o cabeça, Ele é que dá a interpretação. Irmãos, que triste notar que milhares de pessoas que se dizem cristãos seguem a interpretação do mundo. E é claro que estas pessoas irão dizer: pastor, desculpe lá, eu não sigo a interpretação de ninguém, eu é que mando na minha vida, eu é que decido as coisas como é que elas são. Você acha que decide? Que presunção a nossa, irmãos. Todos nós somos dominados de alguma maneira, temos é que escolher quem vai dominar e dirigir a nossa vida. E há milhares de pessoas que se dizem cristãos, mas que seguem, na verdade, a opinião da moda. Seguem os princípios que lhes são dados por personagens de novelas, de filmes, de séries de televisão. Seguem a orientação de críticos de televisão que gostam disto, gosto daquilo. E ouve o fulano diz no domingo: isto é assim, assim, assim. Então é assim que é. E você acha que pensa pela sua cabeça. Seguem aquilo que as revistas da moda dizem. Seguem aquilo que os líderes de opinião na sociedade falam. E não são capazes de se lembrar daquilo que o seu mestre, o seu Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz pela nossa salvação, tem a dizer sobre a matéria. E quando isto acontece, irmãos, estas pessoas podem estar na igreja, mas são membros doentes, porque estão a movimentar-se sem a direção da cabeça. Não têm a interpretação que tem que ser dada pelo Senhor. E se isto acontece, o que é que nós podemos dizer a respeito disto? Em medicina é patologia, o que será na vida da igreja. Mas, irmãos, a nossa cabeça, além de centro interpretativo, é o centro emocional e doloroso. Imagine a seguinte cena. Comum. Estamos no verão, época de praia, somos um país abençoado, com sol, com praias, etc. e tal, então você vai para a praia. Chega ali, sol quentinho, não é? Estende a sua toalha, um dia para poder relaxar, então deita-se ali e sente o calorzinho da areia que está por baixo da toalha e o som do mar que vem e vai, e você deita e fecha os olhos, respira aquela maresiazinha salgada que está a chegar à espera de um bocadinho de relax. Enquanto isso ouve as gaivotas que estão a pairar, as crianças que estão a brincar ali ao lado, e você diz: isto é que é vida. Enquanto está ali sossegado, deitadinho, a apanhar um bocadinho de bronze, um mosquito vem e pousa no seu braço esquerdo. A chegada do mosquito é tão suave, não é? É tão lenta, ele a pousar no seu braço, ele o faz de forma tão suave que você não percebe. Está de olhos fechados, outras sensações estão a dominá-lo nesta hora e você não percebe. O mosquito pousou no seu braço, não é porque achou o seu braço bonito, mas porque ele sabe que ali ele vai ter a sua refeição do dia. Então ele olhou para o seu braço e diz: aqui está o meu almoço. Então ele para ali e o seu instrumento de sucção de sangue é espetado na sua pele para ele poder então se alimentar. E quando isto acontece, há uma célula nervosa ou há células nervosas naquela região que libertam substâncias. E essas substâncias viajam de célula em célula até chegar ao cérebro. E o cérebro interpreta e diz assim: há um mosquito no braço esquerdo.
Então o cérebro diz ao olho, olha o que é que se está a passar no braço esquerdo. E o olho olha para o braço esquerdo. E a informação chega. E o olho transmite a informação ao cérebro. E o cérebro faz a imagem e diz, é um mosquito. Então o cérebro diz ao braço direito e à mão direita, tem um mosquito no braço esquerdo, faça o favor de o matar. E a mão direita vai lá e pumba. Pode parecer engraçado, irmãos, mas é exatamente assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Só que funciona tão depressa, que é claro que não funciona nesta lentidão que eu estou aqui a explicar, porque senão o mosquito fazia o serviço todo e ia-se embora. Isto é muito rápido, irmãos, porque a nossa capacidade é extraordinária. Esta autoestrada de células nervosas que nós temos é fantástica. Mas faz com que nós possamos perceber depressa o que está a acontecer. E logo a seguir de matarmos um mosquito, vai haver novas informações. Porque as células vão ser libertadas, vão libertar substâncias naquele local que vão ser interpretadas no cérebro como comichão e dor. E você diz, ai, e vai lá coçar, não é? Porque aquilo é uma coisa que provoca este tipo de reação. É assim que funciona, irmãos. Depressa demais para que nós possamos perceber. Mas o importante, irmãos, é que o cérebro discerne. O cérebro interpreta e é capaz de distinguir a sensação e o perigo. É o cérebro que distingue um carinho, um beijo, de uma picada de mosquito ou de uma mordida de um cão. A nossa cabeça é o centro emocional das nossas vidas. Nós gostamos de falar do coração como centro das emoções, não é? Fazemos o desenhinho do coração, etc. e tal, o coração, eu sinto muito no coração. O seu coração não sente absolutamente nada no que diz respeito à emoção. No que diz respeito à emoção, o seu coração é cá em cima, é no cérebro. Mas eu não conheço ninguém que use um cérebro para falar de amor, não é? Eu, cérebro, ida. Não vou fazer assim porque ela não vai gostar muito, a imagem não é bonita, então eu vou desenhar um coraçãozinho, fica mais giro. Mas, irmãos, o coração, esse que nós fazemos bonitinho, que está a falar das emoções, na verdade está aqui dentro. É aqui que nós temos a capacidade de perceber as coisas em termos emocionais. E vamos pensar outra vez na igreja, irmãos, e vamos pensar outra vez em nós. Nós somos membros do corpo e Cristo é a cabeça. Ele e não nós. Deveria ser o centro emotivo. Ele e não nós. Deveria ser o centro das emoções. Irmãos, todos nós teimamos em controlar as nossas emoções e queremos mandar no nosso coração. E qual é o resultado? Eu digo aos irmãos qual é o resultado. Ira descontrolada. Temperamento rebelde. Ciúmes, inveja, maledicência, paixões sem domínio, atos sem sentido, palavras não avaliadas. Como é que vai ser diferente na igreja e nas nossas vidas se a realidade não for dominada pela cabeça que é Cristo? Como é que a cabeça, Cristo, reagiu diante das provocações? Como é que a cabeça, Cristo, reagiu diante das tentações? Como é que ele reagiu diante da tortura e da morte? O que é que ele ensinou sobre estas coisas? Como é que ele viveu a sua vida em relação àqueles assuntos e aspectos que mais tocam as nossas emoções? Essa é a reação da cabeça. E nós somos apenas corpo. O controle das nossas emoções não é fácil, irmãos. Trata-se de uma luta diária, enquanto aqui vivermos. Mas se somos discípulos de Jesus e queremos ser servos do Senhor a sério, nós somos feitos santos para crescer no seu exemplo. E Ele é o padrão, o alvo a alcançar. Ele é o cabeça. Ele deveria ser o centro emotivo das nossas vidas. Diante de uma situação e diante de uma emoção que se desenvolve em mim, esta deveria ser levada mais uma vez submissa a Cristo que é o cabeça e a dizer, Senhor, é isto que eu estou a sentir, mas eu quero que Tu controles isto. Eu quero que Tu domines isto. Eu quero que Tu sejas o Senhor deste sentimento. Eu quero que Tu sejas o Senhor desta emoção. Porque Tu és o cabeça, eu sou só um membro. Tu és o centro interpretativo. Tu és o centro emocional. Eu quero viver de acordo com a Tua palavra.
Mas, irmãos, a cabeça é também o centro diretivo. Se houver uma pequenina hemorragia, não precisa ser muito grande, num dos centros motores do cérebro, imediatamente o lado contralateral, se for do lado direito vai ser o lado esquerdo, vai deixar de funcionar. E todos nós já vimos isto, porque eu creio que todos aqui já conviveram ou já assistiram à realidade prática e dolorosa de alguém que teve um AVC, que teve uma trombose. Tem uma hemorragia no lado direito do seu cérebro, de repente o seu lado esquerdo não mexe mais. Não consegue mexer. Por mais que a pessoa tenha vontade de mexer o seu braço ou a sua perna, se aquela parte do cérebro que manda neste lado do corpo deixou de funcionar, ele não consegue se mexer. Mesmo aquelas ações que o irmão acha que são involuntárias e que o irmão não pensa nelas para que elas aconteçam, acho que ninguém está aqui a pensar em pôr o seu coração a funcionar. Dava-me maluco, não era? Ele tem que bater 70 vezes por minuto, em média, já viu que era o irmão estar a pensar em contrair o seu coração 70 vezes a cada minuto, não conseguia fazer mais nada. Já viu, se o irmão tivesse que pensar em respirar, isto às vezes a gente se angustia, começa a pensar na respiração e começa a ficar com falta de ar, não é? Que a gente não consegue controlar a respiração. Nós pensamos que isto é involuntário, mas, irmãos, é controlado pelo cérebro. É por isso que, às vezes, o irmão ouve falar, aquela pessoa teve um acidente, está em morte cerebral. Significa o quê? O cérebro morreu. Mesmo que o corpo, através de uma máquina, funcione, essa pessoa não tem mais vida. Porque estas funções que são involuntárias são, na verdade, controladas pelo cérebro, e se o cérebro morreu, ele não vai mais respirar voluntariamente, o seu coração não vai mais bater voluntariamente. A cabeça governa a vida. Naquilo que nós entendemos por vontade própria, é uma função cerebral. Todo o corpo depende das ordens dadas pelo cérebro para funcionar. Na igreja, irmãos, não pode ser diferente. O que é que a igreja deve fazer? O que a cabeça mandar. O que é que a igreja deve amar? Aquilo que a cabeça desejar. Como é que a igreja deve funcionar? Conforme a instrução da cabeça. E assim por diante. Mas parem um bocadinho e ponham a igreja de lado um pouco. Pastor, pôr a igreja de lado é só um instantinho. É porque assim, quando nós falamos assim, a igreja, a nossa tendência é ficarmos do lado de fora, a olhar. Não é? Como se a igreja fosse uma instituição, o prédio, a organização. A igreja deve fazer aquilo que Jesus manda. Ninguém tem dúvida sobre isto. Mas quando nós dizemos esta afirmação, nós dizemos isto do lado de fora. Quase como quer dizer assim, isso é um problema do pastor. Não é? Porque a igreja deve andar como Jesus mandou. Mas, irmãos, a igreja é você. E sou eu. A igreja não é este prédio. Nem é a instituição que está registrada nas finanças ou em algum cartório. A igreja somos nós, as pessoas. E quando nós falamos daqui de igreja e de compromisso, estamos a falar de cada um de nós. É pena que nós às vezes falemos da igreja desta maneira, porque então nós temos uma facilidade enorme de criticar a igreja, ou de elogiar a igreja, de exaltar a igreja ou de denegrir a igreja, como se nós estivéssemos do lado de fora. Quando você está a criticar a igreja, está a criticar a si mesmo. Porque você é parte da igreja. Você é a igreja. Você é corpo. Sim, Cristo é a cabeça da igreja. Logo, Ele é o cabeça da minha vida. Eu não fui salvo para escolher os meus caminhos. Eu não fui salvo para viver a vida como eu acho que é melhor. Eu não fui salvo para ter a certeza do céu e agora viver a vida como me apetece. O apóstolo Paulo dizia, de forma categórica aos Gálatas, fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esta é a compreensão correta da vida cristã. A vida cristã é a vida de Cristo. Ele é a cabeça, Ele dirige, Ele comanda, Ele governa. Isso quer dizer, irmãos, que todos vão ser pastores e missionários? Não. Mas todos vão ser guiados pelo Senhor Jesus no seu viver. Todos vão ser guiados pelo Senhor no seu trabalho. Todos vão ser guiados pelo Senhor nos seus relacionamentos. Todos deveriam ser guiados pelo Senhor no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos.
Todos deveriam ser guiados pelo Senhor na utilização de cada hora do seu dia, incluindo os momentos de lazer, as férias. Isso quer dizer que Jesus comanda e dirige. Ele é a cabeça e não nós. Irmãos, é a palavra do Senhor. E mais do que isto, irmãos, é uma verdade bíblica que merece a nossa reflexão, porque eu posso vos garantir de certeza absoluta que ao viver, tendo Cristo como cabeça, a nossa vida vai ser muito melhor do que nós podíamos imaginar. Porque, da mesma maneira, Paulo também, naqueles versículos tão conhecidos, quando ele dizia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É boa, é agradável e é perfeita. Vontade de quem? Da cabeça, não do corpo. É a vontade de Deus. Se Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do meu viver. Ele deve ser o centro interpretativo do que eu vejo e experimento a cada dia. Eu não vivo pelas opiniões que eu recebo de fora, mas eu levo essas opiniões à presença do Senhor e eu pergunto, Senhor, como interpretarei isto? Como entender isto? Como reagir diante disto? Ele será o centro emocional da minha caminhada diária. Eu levarei as minhas emoções ao altar do Senhor e dizer, Senhor, é isto que eu estou a experimentar. Eu preciso saber se isto está de acordo contigo. Tu és o cabeça. Tu és aquele que me dizes como é que eu devo me sentir em relação a isto. Ele é o centro diretivo e as minhas decisões são levadas para que Ele possa me dirigir. Irmãos, isto não é algo que paralisa a nossa vida. Nós não vamos ficar parados em casa de manhã, na segunda, antes de sair para o trabalho, à espera de saber se Jesus quer que eu vá trabalhar ou não. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que é para trabalhar, foi Deus que fez o trabalho, é para a nossa bênção. Portanto, está na hora de entrar no trabalho, faça o favor de entrar, não fique em casa à espera que um anjo venha lhe dizer para ir trabalhar. Não é preciso, a revelação bíblica é clara. Leia a palavra do Senhor, há muita revelação direta. 90% do que Deus quer para a sua vida diária está aqui expresso. Se você ler, você vai viver de acordo com a vontade do Senhor. E aqueles 10% que são específicos, o Senhor vai nos dando, à medida que nós nos submetemos ao geral que Ele já nos ensinou. Eu fui salvo, irmãos, não para viver a minha vida da maneira que eu quero. Eu fui salvo para a glória de Deus. Eu fui salvo porque Ele pagou um preço alto pela minha vida. Eu fui salvo para viver com Jesus, sendo a cabeça do meu dia-a-dia. Que o Senhor nos dê a capacidade de compreender esta verdade, mas mais do que compreendê-la intelectualmente, irmãos, que Ele nos dê a bênção de podermos viver esta verdade na prática, porque para isso nós fomos resgatados. Amém.